A paz do Senhor Jesus. O título do nosso texto hoje é O que nós temos feito com o nosso tempo? Vamos estar lendo a palavra de Deus em Lucas capítulo 10, versículos 38 a seguir. A epígrafe diz assim: Marta e Maria. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe que me ajude. Respondeu Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Eu gosto muito dessa mensagem, que ela reflete muito nos dias que nós estamos vivendo. Maria e Marta tiveram a mesma oportunidade. Maria e Marta estavam as duas com a companhia de Jesus em sua casa. Assim como nós temos oportunidade de ter Jesus na nossa vida todos os dias. E aqui fala que Marta, sem perceber, ela queria tanto agradar Jesus, ela estava tão empolgada, tão feliz por Jesus estar na sua casa, ela queria tanto receber ele bem, que ela acabou escolhendo fazer o que não era necessário, né? Que aqui ele fala que está tão preocupada com tantas coisas, mas não é necessário, não tem necessidade disso. Quantas vezes nós nos envolvemos tanto com outras coisas no nosso dia a dia, nós queremos fazer tanto, a gente está tão atarefada com outras coisas, a gente quer ser a melhor mãe, a gente quer ser a melhor esposa, a gente quer ser a melhor profissional, a gente quer ser o melhor ser humano, a gente corre tanto atrás de ser alguém que às vezes a gente se esquece que Jesus está do nosso lado e Ele nos ensina todos os dias, Ele nos orienta a seguir a nossa vida, mas nós estamos tão desapercebidos com outras coisas que a gente não percebe o que Deus está querendo nos mostrar, o que Deus está querendo nos ensinar. Maria estava atenta, ela estava ali sentada aos pés de Jesus, ouvindo tudo, ela queria aproveitar tudo. Porque como diz aqui nesta palavra, o que Maria aprendeu, ninguém podia tirar dela. O que Deus nos dá, ninguém pode nos tirar. O diabo não pode nos roubar aquilo que Deus coloca no nosso coração. Às vezes vivemos ansiosos, vivemos perturbados com tanta coisa do dia a dia, a gente busca tanto ter uma vida melhor, dar uma vida melhor para os nossos filhos, que a gente acaba esquecendo que é Deus quem nos dá tudo. Eu percebo assim que com Deus as coisas são tão lindas, que ao contrário do que acontece aqui na terra, que quando você dá algo para alguém, você fica com algo a menos. Por exemplo, se você dá para uma pessoa R$50, você fica com R$50 a menos. E quando você faz algo para o Senhor, quanto mais você dá, mais você tem. Às vezes a gente ocupa tanto o nosso tempo com as coisas deste mundo, que a gente fica sem tempo para servir a Deus. Quanto tempo do nosso dia nós temos? 24 horas, para todos é o mesmo tempo. Como nós temos aproveitado esse tempo? Quanto tempo dessas 24 horas nós tiramos para fazer algo para Deus? E não é assim, encaixar Deus na nossa agenda, né? Se sobrar um tempo eu vou louvar, se sobrar um tempo eu vou ler a palavra, se sobrar um tempo eu vou orar, se sobrar um tempo eu vou evangelizar, se sobrar um tempo eu vou testemunhar.
A Bíblia fala aqui para buscar o reino de Deus em primeiro lugar, que as demais coisas vos serão acrescentadas. É Deus quem não permite que eu adoeça, é Deus que não permite que um carro quebre, é Deus que não permite que o seu filho se envolva em confusão. É Deus, é Deus, é Deus. Então por que eu vou deixar Deus em último lugar, tentando correr atrás de coisas que, como diz aqui, não são necessárias? Isso não quer dizer que nós não devemos buscar ter uma vida melhor, não devemos trabalhar, mas em qual colocação Deus está? Na minha e na sua vida? Ele está em primeiro lugar, como diz na sua palavra? Ou ele está lá no cantinho? Né? Se sobrar tempo eu faço isso, se sobrar tempo eu faço aquilo para Deus. Eu percebi que quanto mais eu me dedico na obra do Senhor, quanto mais eu me dedico de coração para fazer algo para Deus, melhor eu administro o meu tempo. Eu sempre vivi assim muito cheia de coisas para fazer e cheia de ansiedade, querendo viver as coisas do outro dia, ficava sempre preocupada com o que eu vou fazer amanhã e tal, e quando as coisas não aconteciam da maneira que eu esperava, não conseguia fazer as coisas que eu pensava que iria fazer, eu ficava muito frustrada, revoltada, e deixava de ter um dia lindo, porque eu queria viver um tempo que ainda não tinha chegado. E hoje eu entendo que Deus quer que a gente acalme o nosso coração e que a gente aproveite o nosso tempo da melhor forma possível. É assim que o Senhor quer que façamos. Vamos ler aqui Efésios capítulo 5, do versículos 15 em diante, que diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Eu pesquisei aqui significado de nécio: desprovido de conhecimento, discernimento, estúpido ou ignorante, que não tem aptidão ou competência, incapaz, inepto. Então ele está falando aqui, Paulo fala aqui, para não sermos ignorantes, mas para sermos sábios. Ele diz aqui a respeito do próximo versículo, diz assim, remindo o tempo porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então ele está dizendo aqui, não sejas ignorantes quanto ao seu tempo. E eu vou ler aqui essa tradução de remindo o tempo, que eu achei algo lindo demais. Remindo o tempo, ter poder sobre ele, resgatá-lo, usá-lo com sabedoria para as coisas que verdadeiramente importam. Maria tinha escolhido o melhor. O que ela escolheu era o que verdadeiramente importava. A Bíblia fala aqui que é para a gente ter poder sobre o nosso tempo. Eu e você precisamos avaliar o que nós temos feito com o nosso tempo. Nós estamos agindo de maneira sábia? É isso que o Senhor quer para nós? Deus está feliz com a nossa atitude? O que eu tenho feito com o meu tempo tem sido produtivo? Tem sido útil? No que isso me acrescenta? Principalmente espiritualmente falando. Se aqui diz que nós temos poder sobre o nosso tempo, todos temos a mesma quantidade de tempo. O que vai definir as consequências e a maneira de viver é o que nós vamos escolher fazer com ele. Tem duas histórias da Bíblia que eu gosto demais, que é uma das duas, né, que é a história de José e a história de Paulo. Ambos foram presos. Os dois passaram por momentos terríveis. José ficou 13 anos para depois ser nomeado pelo faraó, governador do Egito.
Ao contrário do que muitos fariam no lugar de José, José usou todo esse tempo para falar de Deus, da mesma maneira Paulo. Paulo foi perseguido, Paulo foi preso várias vezes, e todas essas vezes, em todo esse tempo, tanto Paulo quanto José usou esse tempo para falar de Deus, para ter a mesma postura diante do Senhor. Às vezes a gente coloca os nossos problemas na frente de Deus. A gente fica assim, mas é difícil louvar da maneira que eu estou. Se você soubesse a vida que eu estou passando, mas a minha situação não é mesmo que a sua. Se eu tivesse a vida que você tem, eu estaria fazendo também, estaria sorrindo, eu estaria fazendo alguma coisa para Deus. Se você estivesse na minha situação, você não estaria falando o que você está falando. Mas independe. A Bíblia fala que o Senhor não nos deixa só em um só momento, nem um segundo sequer Deus nos deixa só, então não há o que temer. Ele pede para a gente ser fiel a Ele em todos os momentos. Ele fala que é para a gente ser fiel no pouco, que Ele vai nos colocar no muito. Não é para a gente agradecer a Deus, glorificar só na hora que a gente está passando por coisas boas, quando tudo está dando certo. E tudo o que acontece na nossa vida é permissão de Deus. O Senhor, Ele tem um propósito em tudo. Às vezes Ele quer nos ensinar algo, Ele quer nos moldar de alguma maneira, porque nós estamos agindo de maneira incorreta diante da presença dEle, e nós não entendemos, nós queremos que o Senhor tire aquilo de nós. Tudo que o Senhor faz por nós é por amor. Da mesma maneira que a gente corrige um filho quando está fazendo algo errado, porque a gente ama ele, a gente sabe que aquilo é incorreto e ele precisa ser um adulto responsável, ele precisa saber que quando ele for adulto ele tem regras a seguir, quando ele for ter o convívio social com outras pessoas, ele precisa seguir regras. Assim o Senhor faz conosco. Ele nos corrige porque Ele nos ama. Então vamos aproveitar mais o nosso tempo e parar para pensar mais se nós estamos fazendo como Marta, tão envolvida com outras coisas que esquecemos o que realmente importa. Eu estava analisando hoje, pensando hoje que a gente esquece muito que o inferno existe. A gente esquece muito que nós estamos na terra como peregrinos. É pouco tempo. Nós estamos só de passagem. E a gente perde tanto tempo da nossa vida fazendo coisas vãs, sem importância. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu li uma frase que dizia assim, que 1 minuto de tristeza que eu vivo é 1 minuto de felicidade que eu deixei de viver. A gente se preocupar demais, a gente se entristecer demais não resolve os problemas. Se a Bíblia fala que é para mim buscar primeiro o reino de Deus, que as demais coisas serão acrescentadas, e entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Eu não tenho que temer. A gente não pode medir Deus. Deus é poderoso ao extremo, não tem como medir. Então eu sei que Ele é capaz de fazer qualquer coisa, eu não tenho que temer. Entrego nas mãos dEle e despreocupo e acalmo meu coração. Não é fácil fazer isso. Eu vivi muitas crises de ansiedade, eu vivi dias de depressão, e eu vivo hoje uma paz de espírito que Deus me proporcionou. E eu estou aqui hoje para falar para você que é possível. É isso que Deus quer para nossas vidas. Ele quer que você confie nele, que você descanse no Senhor. E hoje, quando eu começo a querer entristecer o meu coração, ou começa a acontecer alguma coisa que quer me preocupar, eu já clamo ao Senhor, falo, Jesus, me ajuda. Senhor, repreende. Gosto muito de louvar, gosto muito de ouvir a palavra. E eu quando começa a acontecer qualquer coisa que eu percebo que não está agradando a Deus, que aquilo está querendo me preocupar, eu ligo um louvor, eu ligo uma ministração, e eu esqueço. E o Espírito Santo trabalha
anda trabalhando de uma maneira tão tremenda na minha vida, que eu sei que eu não sou merecedora, mas é isso que Deus quer para nossas vidas. Ele não quer que nós ficamos preocupados com coisas que só Ele pode resolver. Ele quer que a gente confie nele. Ele quer cuidar de mim e de você. Não há o que temer. Para Deus nada é impossível. Você que está ouvindo agora, puxa a sua respiração e solta. Se você conseguiu fazer isso, eu quero dizer para você que o seu problema tem solução. Que é tempo de você mudar, que dá tempo de você mudar, que você pode ter uma vida nova, porque Jesus te deu mais um dia. Deus te deu mais um dia, Deus te deu mais um dia de fôlego de vida. Enquanto você conseguir respirar, você pode ter uma transformação de vida. Começa hoje a buscar a Deus e peça a Ele que você quer viver os propósitos dEle na sua vida. Peça ao Senhor para você não desperdiçar mais o seu tempo, mas que você viva da melhor maneira que o Espírito Santo quer que você vive. Peça a Deus que traga paz ao teu coração. Peça ao Senhor que te oriente a seguir os caminhos dEle da maneira que Ele quer. Peça ao Senhor que toda vez que você for fazer algo que não agrada a Ele, que aquilo te incomode. Peça que o Espírito Santo não te desampare. Busca Deus. A palavra do Senhor fala que Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Então, o mesmo Deus que ouviu os nossos antepassados, é o Deus que nos ouve hoje, é o Deus que está conosco. Deus está pronto e quer mudar a sua vida. Quantas pessoas hoje vivem crises terríveis de ansiedade, de depressão? Essa não é a vontade do Senhor para a sua vida. E eu vivi momentos difíceis, eu vivi todas essas coisas e posso te firmar com a maior convicção de que sua vida pode mudar tremendamente. Não aceite se ver lá embaixo. O Senhor quer te usar, o Senhor quer trabalhar na sua vida. Os propósitos para o Senhor, para a sua vida, não é que você seja um derrotado. Os propósitos do Senhor para a sua vida é que você seja um vaso de bênçãos diante da presença dEle. E o Senhor quer salvar a tua vida, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer que você seja luz. Comece hoje a buscar a Deus, que eu garanto a você que você vai ter uma vida transformada para a honra e glória do nome do Senhor. Ocupe o teu tempo da melhor maneira possível. Leia bons livros que falam da palavra de Deus. Leia livros que te orientam a seguir a vontade do Senhor. Busque ouvir ministrações onde o Senhor vai estar falando ao teu coração. A palavra de Deus não volta vazia. O Senhor sempre tem algo para nós através da sua palavra. O Senhor transforma vidas através do louvor. Então, sempre que algo estiver querendo te abater, busque um método, um meio. Ao invés de você deitar e ficar angustiado, fala no seu coração: Senhor, eu sei que eu não sou nada, eu sei que eu não sou ninguém, eu sei que eu não consigo. Mas se o Senhor estiver comigo, eu posso todas as coisas. E não desista. Não deixe se abater. Busque se levantar, porque aquele que está conosco, aquele que te criou, é poderoso para te tirar de qualquer situação. Vai depender de você dar o primeiro passo e dizer o que você quer fazer com o seu tempo de hoje em diante. O que aconteceu para trás você não pode mudar, mas você pode mudar o que vai acontecer na sua vida da agora para frente, a maneira como você vai olhar as situações. Você tem duas opções: ou deitar e lamentar por algo ruim, ou olhar ao redor e perceber que Deus está te dando outra oportunidade de fazer diferente, de usar o seu tempo para a honra e glória do nome do Senhor, e que todas as coisas que irão acontecer da agora para frente, independente que se aos seus olhos não é coisa boa, se você entregou nas mãos de Deus, mesmo que pareça que está errado, é o propósito de Deus na sua vida,
Às vezes você passa por uma dificuldade, você pensa, não é o que eu queria para a minha vida. Mas lá na frente você vai entender que aquilo foi Deus te livrando de algo muito pior. Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, usa o teu tempo para louvar a Deus, para agradecer a Deus pelo que você tem. E não desista de ser transformado pelo Espírito Santo, pois Deus tem um propósito tremendo na tua vida. Deus te abençoe.